meninas, tudo bem, criativa? Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazer, ó, essa caixa linda aqui, ó, cartonada, que cabe uma agenda. Então, eu fiz uma agenda de um dia por página e ela vai caber aí dentro lindamente, eu vou mostrar pra vocês. Então, bora pro vídeo. Então, vamos lá. Eu tenho aqui uma agenda, ela é uma agenda de um dia por página. A cliente pediu para fazer ela com folhas assim. Se você não viu o último vídeo, eu mostrei como que eu fiz essas folhas assim. E aí, o que a gente vai fazer? Precisa medir aqui mais ou menos um tamanho aqui legal para poder fazer a agenda. Então, ó, eu vou colocar mais ou menos assim. Ó, que não fique nem tão perto desse começo aqui o airô e nem tão perto aqui. Então, ó, se eu fizer a agenda, ó, de um tamanho de 19 já fica bom, ó. Ou 20 vai ficar muito grande, então 19 tá bom. E aí, aqui, ó, vocês têm que medir assim também, ó. Então, tamanho de 19 por 24 fica ótimo. Aí, o que que eu vou fazer? Eu já cortei aqui pra poder fazer o teste, ó. Então, aqui, eu vou colocar a agenda em cima pra mim ver se o tamanho tá bom, ó. Então, eu sei que aqui vai uma parte assim. Que no caso, é essa daqui, ó. Vai ficar desse jeito. Vai outra aqui na frente, né? E as laterais. Ó, então, pelo que eu vi aqui, ó, o tamanho que eu escolhi vai ficar bom. Vai ter sobra aqui e vai ter sobra aqui. Deixa eu ver por quanto que eu cortei esse aqui. Ó, eu cortei no tamanho de 24 por 20 centímetros. Então, vocês podem fazer uma agenda assim, usando o airô de 1 por 1/4, fazer esse tamanho, de 20 por 24. Aí, você vai cortar duas bases de 20 por 24 e duas bases de 24 por 5 centímetros. Essas são as que vão ficar, uma na frente e uma atrás. A altura depende do que vai colocar dentro. Então, nesse caso, a cliente vai pôr só a agenda. Então, o tamanho de 5 centímetros fica bom. Então, você vai cortar duas partes assim, de 24 de comprimento por 5 de altura, e duas partes de 19,5 por 5 de altura. Essas são as que vão ficar do lado. Ela, mas quanto tamanho tem a agenda? Aqui, se eu não me engano, tem 3 centímetros de altura. Então, eu vou deixar com 5 centímetros, pra se ela quiser colocar alguma coisa, sei lá. Eu tô pensando em embalar ela em algum papel pra pôr dentro, então vai ficar melhor. Então, dá pra vocês fazerem assim, tá bom? E aí, nesse caso, pra parte da caixa, o que que você pode fazer? Você poderia imprimir um papel adesivo pra fazer a caixa com cor, porém, por ela ser do tamanho de 24 centímetros aqui, não vai dar por conta do tamanho, então, o tamanho A4 não dá. Quando eu vou fazer essas caixas maiores, eu uso o papel contact branco, que eu já ensinei aqui em uma outra caixa que eu fiz. Então, eu compro esse papel contact branco aqui para poder fazer essas caixas maiores. Então, vou mostrar aqui para vocês o processo de como que eu faço. Quando eu vou fazer uma caixa preta, eu compro esse papel contact na cor preta. Então, se você vai ter um pedido grande de várias caixas, compensa você comprar um papel contact. Se você vai fazer uma caixa maior, que nenhuma que eu sempre faço, tamanho 16 por 22, que são essas aqui, que eu vou deixar a foto, eu posso imprimir no papel A4. Então, essa eu consigo fazer na cor da logo da cliente. Já essas maiores, não dá. Se eu tivesse uma impressora A3, daria para fazer tranquilamente, mas aqui eu só tenho as impressoras A4. Então, dá para você usar esse papel contact tranquilamente, fica um acabamento muito bom e muito bonito. Então,
Vem comigo pra gente ver o passo a passo pra fazer essa caixa. Ah, e eu esqueci de falar. Essa tampinha aqui é o tamanho 14x20, nós vamos usar na parte de cima. Depois eu vou mostrar pra vocês como que vai ser. Primeiramente, o que a gente tem que fazer? A gente vai usar essas duas bases agora, mais essa daqui, que vai ficar assim, ó, na parte do meio, tá bom? Então, vou usar elas aqui. Vou abrir o meu contact, que já tá acabando já. Se desse pra colocar um do lado do outro, assim, seria bem melhor, mas não dá por conta do tamanho das placas. Já do tamanho 16x22, dá, então eu consigo usar isso aqui bastante quando eu faço aquele tamanho menorzinho. Como esse não vai dar, então você vai colocar assim, ó. Vai colocar aí no meio aqui, ó. Lembrando que tem que ter uma borda tanto em cima quanto embaixo, porque isso aqui a gente vai virar, né? E aí, agora eu vou cortar. E acabou. Vou ter que comprar outro. Aí, agora, eu vou abrir. Vou tirar o liner do contact. Só toma cuidado um pouquinho, porque ele, como ele tá... já tá no finalzinho, então, essa partezinha aqui gosta de voltar, né? E aí, o que vocês podem fazer? Usar aquele mesmo gabarito, a mesma régua que a gente usa, só pra deixar mais certinho aqui, tá? Só pra poder facilitar, então aqui eu tô usando uma régua de 15 milímetros e uma de 20 milímetros, tá bom? Só pra me deixar certinho. Mas aí, vou ter que pôr ela mais pra cima. Aqui é só se você quiser, mas não precisa, não é obrigatório utilizar, tá? Ó. Vou colocar assim, ó. Aí você pode usar uma régua. Sabe aquelas réguas de escola? Que eu não tenho nenhuma aqui agora. Você pode usar ela para poder fazer o espaçamento, para colocar essa partezinha aqui. Ou se você tiver mais uma outra reguinha mais fininha, que nem, por exemplo, essa daqui, você pode utilizar só para dar esse espaçamento aqui, que precisa, tá bom? É importante que tenha isso aqui, para não atrapalhar o processo de abrir e fechar da tampa. Aí, eu vou colocar a outra parte aqui. Gente, essa parte aqui é sempre tudo igual, a única coisa que vai mudar são as medidas. Então, sempre tem que ter uma parte pro fundo, uma pra parte de trás, do meio, e uma pra parte da tampa, porque ela vai fechar assim, né? Então, assim, não importa qual o tamanho que você vai fazer, você sempre tem que seguir essa mesma parte, tá bom? Vendo que eu devia ter colocado um pouco mais pra cima, mas não tem problema. Depois que a gente fez essa parte, que tá tudo certinho, você vira. E aí, a gente vai pegar a espátula de feltro e vai passar em tudo. Então, por isso que o contact, ele é mais fácil. Não precisa ficar passando cola, né? Pra quem faz com cola, maravilha.
mas eu não tenho essa prática, então, como vocês sabem bem, eu não gosto de usar cola, né? Então, prefiro uma coisa mais prática. Aí depois que a gente faz isso, a gente vai cortar, ó, aqui, igual a gente faz com as capas, sempre deixando uma partezinha aqui, ó. Né? Vou cortar outra parte aqui também. Esse aqui também. E agora a gente vai fazer um empastamento igual a gente faz com as capas. Então, você vem com a sua espátula, passa assim. Não tem problema de estar torta aqui, tá, gente? Eu poderia ter passado a régua pra acertar, mas não tem problema porque a gente vai cobrir isso aqui. Não tem problema. Vou passar aqui assim. E essa partezinha aqui também. Aí põe assim, ó. Pra essa partezinha aqui entrar. Ó. Vai passar aqui de novo. Pra ficar bem. Vendo? Então, a gente vai agora pegar um papel pra fazer a guarda. Tá? Ó, a caixa vai ficar assim, tá vendo? Então, não tem problema. Que a agenda vai ficar nesse, ó, esse tamanho aqui. Vendo? Aí, pra fazer a guarda, eu tenho esse papel aqui do tamanho A3. Aí, eu vou medir aqui, cortar. E ainda vai faltar um pedacinho aqui ainda pra poder cobrir. Aí, eu vou medir agora. Ó, eu sei que assim, ela tem quase 24 centímetros. Então, eu vou cortar no tamanho de 23,5. Pra eu poder fazer a guarda. Então, eu preciso colocar ela aqui pra cortar. Como a minha mesa não é 100% livre, eu vou cortar, vou contar daqui até dar 23 lá em cima, pra mim poder fazer o corte assim. Então, até aqui, ó, no 20 deu 23. Então, eu vou cortar entre o 20 e o 19, porque o tamanho que eu medi lá foi 23,5. Tentar colocar aqui certinho e cortar 23,5. Vem aqui, ó, 23,5. Acho que eu tô errado. Ó, então, eu já cortei aqui no tamanho correto aqui de 23,5, tá? E agora, a gente vai fazer igual quando a gente faz a guarda de agenda ou de qualquer outro produto. Você vai tentar colocar o mais certinho possível aí. O mais certinho possível. Aí, essa abinha aqui, você põe ela pra baixo e já cola um pedaço já.
Aí você tira a outra parte. E aí passa a espátula de filtro para ir aderindo ao papel. Passa bastante, alisa bastante, para não criar bolha ou levantar, tá bom? Como é branco no branco, quase que não dá pra ver, né? Mas ela... Vendo? Ó. Aí agora a gente vai cortar só um pedacinho pra poder colocar aqui. E aí essa parte que tem emenda, eu vou deixar ela na parte de baixo da caixa. Vou cortar ela aqui, ó. Vou enfiar ela aqui pra poder cortar. Está certinho. Tá. Aí é a mesma coisa. Vou colocar aqui. Aí, como é branco não branco, nem dá pra ver direito, né? A emenda. Mas aí, ó, uma parte da caixa já tá prontinha já. Esse vinco aqui. Ficou assim. Aí, agora... Aí, aquela capinha lá que eu mostrei pra vocês, que é a parte de cima, eu fiz no tamanho 14 por 20, né? Eu fiz essas artes aqui pelo Canva, criei 3 artes aqui diferentes pra cliente e ela gostou dessa verdinha aqui. Então, eu fiz a arte aqui no tamanho 14 por 20, vou imprimir. E a parte das laterais da caixa, eu vou imprimir nessa cor verde aqui. Vamos ver como que vai ficar. Aqui pelo celular tá mostrando um verde bem escuro, mas na tela ele é um pouco mais claro e tem umas linhazinhas. Acho que assim dá pra ver melhor, né? E aí, agora eu vou colocar aqui pra imprimir. Ó, aí aqui ele tá no tamanho... coloca no tamanho de 14 por 20, tá? Aqui ele veio no tamanho menor. O tamanho aqui 14 por 20, tá? Pra esse tipo de caixa, eu acho que é um tamanho que fica legal, mas tudo é questão de gosto. Você pode fazer uma tampinha que seja aquela parte toda de cima ou até menor. Então, aqui, o que que eu vou fazer? Eu não posso imprimir nesse mesmo tamanho. Então, eu vou clicar em duplicar. Não. Aí, eu vou vir aqui, ó, na parte do estúdio. E aqui eu vou clicar em deslocar. Clica em deslocar. Aí, aqui já tá, ó, 1,500, tá bem? A gente vai fazer isso pra poder criar isso aqui, ó. Essa aqui é a parte que vai atrás pra gente poder fazer a vira. E ela tá no tamanho de 23 por 17. O que que eu gosto de fazer? Ou eu deixo esse fundo, que vai na parte de trás, né, que a gente chama de sangria, dessa mesma cor aqui. Ou eu pego aqui, ó, aperto com o botão direito do mouse. E depois clico em duplicar. E deixo esse fundo aqui nesse tamanho de 23 por 17. Aí, ó, eu vou tirar aquele que tá lá. Aperto com o botão direito. Vou enviar lá pra trás.
enviar pra trás, tá vendo? Aí, aqui tá aquele da frente, e aqui é o de trás, que é pra poder fazer a vira, que é a sangria. Esse aqui da frente, eu vou deixar ele com meio centímetro a mais, por conta da vira do papelão, aquela vira que eu sempre falo pra vocês. Ó, então aqui tá no tamanho de 14,5 por 20,5, só que o meu papelão é o tamanho 14 por 20. Então, toda vez que você for fazer uma arte de capa, você põe meio centímetro a mais, tá bom? Aí, agora eu vou selecionar esses dois, vou vir aqui, ó, e vou alinhar ao meio e no centro, pra poder ficar certinho, tá vendo? E aí, agora eu vou colocar pra imprimir e depois vou fazer a laminação dessa capinha. Aí, a configuração que eu gosto de usar é essa daqui, ó. Presentation Paper Mate. Não sei se é assim que fala. Qualidade alta, personalizado, Adobe RGB 1.8. Essa é a configuração que eu gosto de imprimir. E eu vou imprimir no papel foto gloss 135 gramas, tá? O mesmo que eu uso pra capa. Aí, agora, pra mim fazer as laterais, eu vou criar um retângulo aqui, qualquer, não precisa estar certinho. Vou deixar ele centralizado no meio. E vou pegar essa cor aqui, ó, eu clico aqui, ó, nessa parte aqui. Ponho aqui dentro, ó, do tipo de cor que eu quero pegar. No caso, é o verde. E vou imprimir, mas eu não sei se eu pego uma cor mais clara ou se eu imprimo no verde, porque como eu vou imprimir no papel offset, às vezes pode ser que não fique muito bom. Então, eu vou ver aqui, vou colocar pra imprimir e mostro pra vocês. Bom, meninas, agora eu vou fazer a parte da tampinha, tá? O tamanho da tampinha é 14 por 20, tá bom? Aí, eu vou tirar essas partes brancas. Pra poder fazer o empastamento da tampinha. Aí, vocês vão utilizar aquela regrinha de 15 milímetros, tá? Porque foi os mesmos centímetros que a gente usou pra poder deixar a parte da sangria, tá bom? Vou procurar deixar só retinho aqui, ó. Ó, vendo? Aí, o que eu gosto de fazer? Eu gosto de colocar contra a luz pra ver se tá dentro desse primeiro retângulo que a gente fez aqui. Depois que tiver tudo certinho, alisa bem, bastante aqui. Ficou numa cor bem legal. Aí, pra vocês, tá mostrando uma cor mais escura, mas ela é mais clara. Aí, aqui você pode usar tanto a tesoura, como também o fio de cabelo. Mesma coisa quando vai fazer uma capa. O que muda aqui é o tamanho que a gente tá utilizando, que é menor. Então, esse é o mesmo processo, tanto para capa, para qualquer outro produto que você faz esse mesmo processo aqui que eu tô fazendo. Aí, por mais que essa tampinha vai ser colada na caixa, eu gosto de colocar uma guarda nela. Por quê? Esse papel colado aqui, ele tem risco de levantar. Ó, esse papel aqui eu usei pra tentar imprimir na Epson. Ela começou a imprimir na cor verde, ó, e o papel ficou todo lá dentro, ó, como... Aí, quando eu tirei, ficou assim.
Pra mim não jogar fora, eu vou usar essa parte porque vai ficar atrás, entendeu? E olha só a cor que ia sair, ó. Não ia sair bonito, né? Então, eu vou cortar aqui, mais ou menos aqui um tamanho de 13,5 centímetros, pra poder colocar nessa guarda na parte de trás. Como não vai mostrar, então não tem problema, tá bom? Tamanho de 13,5 por 19,5, mais ou menos. Então, assim, às vezes você acha que perdeu, né? Guarda, põe em uma caixa, um lugar aí. E quem sabe, em um produto desse aqui, você possa usar. Deixa eu cortar só mais um pouco aqui. Aqui atrás também, pra colocar essa guarda, não precisa ser certinho, porque ela não vai aparecer. Ó. Nem parece que é um papel que foi amassado, né? Olha só. Ficou perfeito. Só não ficou melhor porque eu cortei torto. Mas, ó, com a capinha legal. Aí, pra parte das laterais, o que eu fiz? Eu imprimi no papel mate. Porque eu achei que a cor ficou mais bonita. Porém, eu tive que fazer a laminação nele, porque esse papel, com o tempo, ele desbota. Então, ele vai ficando uma cor feia. Então, por isso, eu decidi fazer a laminação. E aqui eu vou usar para mim poder cobrir essas partes aqui da caixa. Então, essa é a parte do lado e essa é a parte da frente. Vou tentar cortar aqui certinho, para que eu não precise imprimir outra folha. Então, vamos ver se vai dar certo, que eu tô pensando aqui. Espero que sim. Então, aqui eu vou fazer a primeira parte. Vou tirar aqui o que eu não vou usar. Vou tirar aqui essa parte da laminação. Essa laminação eu fiz com o PET Pista Semibrilho, tá? Se vocês quiserem, posso deixar o link aqui. Ele é de 28 micras, é difícil ele em enrugar, dar algum problema, assim, sabe? Pelo fato dele ser mais grosso. Então, super recomendo pra vocês. Eu tava tendo muito problema com qualidade de BOPP. E aí, depois que eu troquei, sabe? Comecei a usar ele assim. Nossa, muito, muito melhor. É difícil eu perder alguma folha. Difícil mesmo. Ó, então, a gente vai encapar essa parte aqui. Ó, que verde lindo que ficou. E aqui também precisa colocar uma guarda, tá? Eu imprimi outra folha aqui no papel off, não, o papel mate adesivo. E esse daqui eu não vou fazer a laminação, porque ele vai ficar na parte de dentro. Então, não tem necessidade, tá? Aí, eu vou cortar aqui, ó, pra parte da guarda, mais ou menos 4,5. Já fica em um tamanho bom, tá? Vou medir aqui e cortar mais um pouco. Porque aqui ele tá com 19,5, mais ou menos.
Então, tem que cortar aqui com 19 centímetros, por aí, pra ficar bom. E aqui nessa parte, gente, é a mesma coisa. Passa a espátula assim, ó, pra ficar bem certinho. Agora, vamos fazer o outro aqui. Eu vou tirar essas partes brancas aqui. Opa. Jogando tudo no chão, depois eu pego. Ó, e aqui, só cortar. Pode cortar mais um pouco aqui. Aqui também. Essa parte aqui também. Se vocês quiserem que eu faça outros tamanhos aí de caixa cartonada, deixa aí nos comentários que eu posso trazer um vídeo fazendo uma caixa menor, que eu só faço caixa grande, né? Eu mostrei aqui já pra vocês. Agora, a gente vai cortar a guarda do outro. Vocês viram que pra fazer essas partes, eu imprimi apenas 2 folhas, né? Por conta da altura da caixa. Quando a caixa é muito grande, aí às vezes você tem que imprimir até 3 folhas para poder conseguir cobrir, né, todas essas partes. Agora eu vou ver se o tamanho aqui tá bom. Tem que cortar mais um pouco. O tamanho aqui é de 24. Então, eu vou tirar meio aqui pra ficar com 23,5. Ó. Aqui. Agora, vamos fazer a última partezinha aqui. Vou tirar essa parte branca. Essa aqui também. Se a altura fosse maior que 5 centímetros, não ia dar pra poder fazer isso que eu fiz. Pegar uma folha só e dividir em 3. Não ia dar. E aí é ruim porque você acaba gastando mais material, né? E tem cores também que você consegue imprimir no papel fotográfico. Quando você vai imprimir no offset, não fica legal. Uma caixa que eu fiz esses dias, ela era um tom de verde bem bonito, assim. E eu imprimi ela tanto, eu fiz essa cola e a caixa. E fiz, né, tanto no papel foto e no offset a cor ficou muito bonita, ficou bem assim, né, parecida. Depois vou deixar a foto aí pra que vocês possam ver. Mas já esse tom já não deu certo. Ficou feio, né? Não ficou um tom bonito. Bom, aí agora eu vou cortar mais uma partezinha aqui pra guarda. Eu ainda não cheguei a ver, por exemplo, quanto tempo que esse papel mate começa a desbotar. Eu preciso fazer esse teste aqui. Alguém já fez esse teste, quiser deixar aí, pra gente ter uma ideia, né? Mas
ele desbota. Tem um kit de uma cliente que eu faço, que ele é todo verde. É verde também, só que o tom, ele é um tom mais... Ai, não sei dizer, mas é um verde mais bonito que esse aqui. E aí... O que eu ia falar, gente? Ah, sim. E aí ela comprou, não sei se foi 3 caixas e deixou essas caixas expostas. E aí depois ela veio falar que desbotou. Então, assim, tem que tomar bastante cuidado, né? Pra não ter reclamação depois, porque geralmente as alunas que ganham essas caixas, elas acredito que deixam guardadas, né? Mas pode deixar exposta também para poder decorar. Ó, então essas partes que eu acabei de fazer agora. E agora eu preciso colar ela na caixa. Então, a caixa tá aqui. A caixa tá assim. Eu vou escolher o lado, se eu quero desse lado ou eu quero desse lado. Como eu tive que fazer a emenda aqui, que nem dá pra ver direito, né? Eu vou deixar essa parte pra baixo. E agora eu vou fazer a colagem. A parte da colagem, você vai usar uma cola de contato, tá? Eu tô usando essa daqui, mas eu confesso pra vocês que eu não gosto muito, porque ela escorre bastante. Tinha uma outra, não lembro agora qual é a marca, que ela é muito boa, mas eu não acho dela aqui. Eu acho dela no Armarinhos Fernandes. Bom, o que que a gente vai fazer agora? Nós vamos colar as partes das laterais. Então, eu vou passar aqui com bastante cuidado, para não escorrer pro outro lado. Essa cola. Aí, você vai abrir a caixa e vai colocar ela aqui do lado. Tenta colocar o mais certinho possível, tá? Pra ela poder colar. Assopra um pouquinho, segura. Pra que ela possa colar. Aí, você vai fazer isso também do outro lado da caixa. Põe assim com cuidado, pra não escorrer pra parte da frente. E tenta colocar o mais certinho possível, pra não ficar torto. Ó, e segura, assopra. Aparentemente, colou. Deixa eu ver aqui. Ó, a agenda vai caber, tá vendo? Então, tá ok. Então, segura, assopra. Pra que ela cole bem. Aí, depois, você vai colar a parte da frente. Então, você vai passar a cola aqui, ó. Nessas partes aqui. E na parte aqui, você vai passar somente embaixo. Tenta colocar aqui, ó. De forma que fique o mais centralizado possível. Aí, segura bem, assopra.
aperta assim, ó, pra ela poder dar uma fixada. Embaixo também aperta. Aí, agora eu vou deixar ela secar um pouco, que aí depois nós vamos passar a fita, né? Passar a fita e pôr a tampinha em cima. Então, ó, o tamanho 14 por 20, para esse tamanho de caixa, fica legal. Agora, eu vou passar uma fita dourada, vou esperar ela secar só um pouco, pra gente já passar a fita aqui. Gente, eu achei que tava gravando aqui, mas não tava. E eu já colei. Aí, eu vou mostrar aqui, por exemplo. Vocês vão colocar a fita aqui em volta, a fita mais ou menos 1 metro. Vai passar a fita assim, ó, em volta, tá? Mais ou menos 1 metro. Vai medir aqui com uma régua, ó, tem 24 centímetros. No 12, você vai tirar um pedaço de fita dupla face e vai colocar aqui no meio. Vai fazer isso à frente e atrás. E aí, depois você põe a fita. Depois que você fizer isso, você vai pegar a parte da tampinha. Vamos supor que aqui é a tampa, tá? Aqui é a frente e aqui é atrás. Vai colocar a fita dupla face desse lado, desse lado, desse lado, desse lado. Esse pedacinho que você vai colocar, mais ou menos, o centímetro de um dedo, tá bom? De cada ladinho, assim, ó. Aqui, aqui, aqui e aqui. Depois, na parte de trás, onde você colocou a fita, você vai pôr um pouco de cola, né? E aí, depois é só você colar em cima. Só isso. Então, passou a fita aqui em volta, ó como ficou aqui atrás, ó. Passou a fita aqui em volta, tá? Põe um pouco de fita dupla face pra poder colar. E depois é só passar a fita. Eu achei que tava gravando, mas não tava. Mas é isso, gente. É assim que faz a caixa cartonada. Não é difícil, tá? E aí, vocês, depois que passar a fita em volta, amarra aqui, faz um laço bem bonito. Faz um laço bem bonito. Pega a parte da fita, dobra assim, ó, no meio e corta na diagonal, pra poder ficar assim, tá bom? E aí, se vocês quiserem, pega um isqueiro, se tiver, e queima essas pontinhas, que às vezes pode desfiar, tá bom? Mas é assim que faz a caixa cartonada. Já tem outro vídeo aqui ensinando como que eu faço, ela é um pouco menor, mas é isso, gente. Super bonita, né? Oiê, vamos numa cena agora pós-crédito, sabe? Igual o filme? Ah, rapidinho aí, deixa eu falar pra vocês. No que vocês acabaram de assistir agora, fazendo essa caixa, faltou eu mostrar, passando a fita em volta da caixa. Então, eu tô fazendo outra caixa aqui, já vou colocar nesse vídeo aqui, pra não ficar faltando. Então, só quem chegou até o final vai ter essas cenas aí, pós-créditos aí, de como que eu coloco a parte da fita na caixa e aquela tampinha em cima, tá bom? E outra coisa também que eu ia falar pra vocês é o seguinte, essa caixa que eu tô fazendo, as bordas dela é preta. E olha só a impressão no papel mate, que coisa linda. O preto tá super preto. E a impressão do preto no papel offset. Ele não chega a ficar preto, ele fica um cinza chumbo bem forte, mas não é preto. Já no papel mate, olha só que coisa mais linda esse preto. Então, vem ver essa cena pós-crédito agora. Então, meninas, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Essa é uma caixa comum, a caixa que eu faço pra kit curso, então ela é do tamanho 16 por 22. Por isso que eu falo pra vocês que aquele tamanho que eu compro de papelão roller, pra mim é super, assim, coringa, porque eu faço diversos produtos com ele e não fico, com várias medidas, ó. Essa é a caixa 16 por 22 com 5 de altura. E aí, o que que eu faço pra passar a parte da fita? Então, eu vou pegar aqui uma fita que eu tenho aqui preta.
Ó, essa fita aqui, ela é de 2 milímetros, por isso que ela é um pouco mais grossinha. Ó a arte que eu fiz agora, desenrolei ela toda. O que que você vai fazer, tá? Você vai passar a fita em volta até um tamanho que você acha que fique legal, tá? Então, assim, o tamanho que eu passei pra vocês lá, mais ou menos, era 60 centímetros. Mas tudo é no olho, tá? Geralmente a gente deixa um tamanho maior e aí depois que a gente faz o laço, né, a gente corta. Ó, então, eu vou juntar aqui as duas partes aqui e vou cortar. Certo? Ó. E aí, eu medi aqui o tamanho que eu quero, tô vendo se o lado da caixa tá correto. O que que eu vou fazer? Vou pegar a minha amiga fita dupla face, que vocês sabem que eu amo. Aqui eu tenho 2 tamanhos, ó. Essa mais grossinha e essa mais fina. Então, tanto faz, mas eu vou usar essa daqui mais larguinha por conta do tamanho da fita, tá? Então, você vai pegar um pedaço da fita, né? O que que eu gosto de fazer? Pra tentar deixar ela mais centralizada possível, eu pego uma régua e coloco ela aqui em cima. No caso, como ela tem 22, é mais fácil de medir, porque eu vou colocar a fita aqui, ó, em cima do 11. Ó. Então, fica mais fácil pra mim saber qual era o meio. Depois que eu fazer isso, é só tirar a parte de cima da dupla face. E aí, colocar aqui em cima. Tenta colocar o mais centralizado possível. Isso depois das laterais estarem secas, tá? Porque como a gente colou com cola de contato, né? Ou Super Bonder, não querendo falar da marca, mas já falando, dependendo de qual às vezes ele é muito líquido e ele escorre. Então, deixa pra fazer isso aqui mais ou menos meia hora depois que você fez a caixa, que você secou essas partes aí, pra ficar bem sequinho, tá bom? Aí, depois que você faz isso, ó, você só amarra, tá? Arruma a fita assim pra ficar certinho, ó. É legal porque dá pra você tirar, ó, você consegue tirar ela e aí colocar de novo. Se você passa alguma coisa aqui, uma cola aqui, e você colou torto, pronto, já era. Você não consegue tirar mais nada. Aí, é só você arrumar direitinho aí, tá? Fazer o laço. Eu não sou muito boa nisso, mas vamos lá. Vamos lá tentar. Ai, ai. Peraí. Peraí, que eu acho que eu deixei um tamanho maior que o outro. E o laço não tá dando certo. Ó, não tem problema, tá vendo? Ó, só você tirar e colocar de novo. Ó, juntei aqui, ó, as duas pontas pra ficar certinho, tá vendo? E aí, eu vou passar aqui, ó, novamente. A fita só vai estar bem segura mesmo quando a tampinha estiver em cima. Porque vocês viram que dá pra tirar, né? Foi bom isso acontecer pra vocês verem que usar a fita dupla face é vida, nesses casos aqui. Aí, você vai amarrar, né? Vai fazer um lacinho aí bonitinho, tá bom? Faz o laço. Faz o laço aí bonitinho, tá? E aí, essas pontinhas aqui, ó, vocês podem cortar. Vocês podem cortar pontinha aí com uma tesoura boa. Recomendo pra vocês deixar uma tesoura só pra cortar a fita, viu? Porque você cortar a fita e cortar papel, a tesoura fica meio cega pra cortar a fita. Porque ela tá cortando papel, então ficou meio confuso. Mas essa é a verdade. Deixem uma tesoura só pra cortar a fita, tá bom? Ó, fez o lacinho aqui. Aí, agora, nós vamos colar a tampa. Ó, a tampinha eu fiz do mesmo jeito que eu ensinei aí na outra caixa. Coloquei resto de papel adesivo na parte de trás, um que sobrou de outra coisa que eu fiz.
Vou passar a fita dupla face, mas se você quiser passar a cola direto, né? No caso, seria a cola Super Bonder, você pode, mas eu gosto de fazer isso porque ela já fica, sabe, de uma vez, porque você já tá colando ela, entendeu? Porque a cola de contato, ela demora um pouquinho pra secar, né? Principalmente essa aqui que eu tenho, que ela é líquida. Então, eu gosto de colocar essas fitinhas assim, porque aí ela já dá uma fixada já, tá? Então, vou passar aqui, ó, que eu tenho essa daqui, mas eu não recomendo muito não, não é muito boa. Vou ver se eu acho a foto de uma que eu tinha aqui, que era muito boa. Se eu achar, eu coloco aqui de dica pra vocês, ó. Então, gente, aqui, ó, só colocar, tenta centralizar. Às vezes, a arte, no caso dessa daqui, tem esse meinho aqui que dá pra você se orientar, né? Mas é isso. Tenta deixar o mais centralizado possível. E aí, depois, ó, é só você passar assim em cima, ó. Passar a mãozinha assim, ó, pra dar uma fixada. E eu recomendo pra vocês, deixe secar um pouco antes de entregar pro cliente, tá bom? Mas é assim, ó. A caixa cartonada fica desse jeito. Não é difícil de fazer, é só questão de prática, tá bom?